dia, meus amados! Graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Como foi a sua semana? Foi tudo bem? Espero que tenha sido uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Bem, hoje estou com a incumbência de ser o facilitador dessa lição. Nós iremos estudar a lição número 14, intitulada Jeremias, Sincera Resistência. Eu gostaria de perguntar a você conhece um pouco da história de Jeremias? Alguns intitulam como o profeta que mais chorou por Israel. Vamos hoje conhecer um pouco de sua história. A lição está baseada em Jeremias 18, dos versos 7 a 18. Meu nome é Emanuel e vamos orar. Então eu convido você a ter um momento agora com Deus para que possamos pedir para que Ele fale conosco. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Paizinho Santo, amado, muito obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram ao nosso favor. Pai, abençoe a cada um que está, ó Deus, assistindo essa lição e que Teu Espírito Santo, Deus, possa envolvê-los com o Teu Espírito Santo, Deus. Abre nossa mente e coração, ó Deus, para que tudo aquilo que ouvimos ou possamos ver nesta lição, ó Pai, que possa ser algo prático, que possa ser algo, ó Deus, que possamos, ó Deus, colocar em nossas vidas, ó Pai, para, ó Deus, o louvor do Teu nome. Pai, seja abençoando a cada um dos meus amados, dos meus irmãos que estão aí do outro lado, ó Pai, assistindo essa lição, sua parentela, seu celeiro, sua saúde, ó Pai, possa estar abençoando neste dia, é a minha oração. E Pai, usa a minha vida, Deus, como instrumento Teu, esse é meu pedido e minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para o texto de Jeremias 18, nós iremos ler somente dos versos 7 a 18, tá ok? Então, segue aí a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: se em algum momento eu decretar que em uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer a favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem às nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisas tremendamente horríveis fez a Virgem Israel. Poderá desamparar a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas imensas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis e os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispensarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta.
Venham, façamos acusações contra ele, não ouçamos nada do que ele disser. Essa versão é da Nova Versão Internacional, a NVI, tá bom? Bem, hoje o nosso objetivo é analisar a partir da experiência de Jeremias os desafios da vocação e a possibilidade de permanecer fiel diante das perseguições e afrontas. E também incentivar a busca do Senhor como meio para fortalecer a fé e renovar as forças para a missão. Bem, eu quero fazer uma primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse. Qual é a sua maior dificuldade em anunciar a vontade de Deus? Seja dentro ou fora de sua família de fé, ou dentro e fora de sua família. Qual é a sua maior dificuldade? Bem, para alguns pode ser o medo. O medo de como que eles vão falar de mim, meu Deus? O que será isso? Para outros, será aquele receio, porque é muita responsabilidade. Para outros, nem se atentam a isso. Mas eu queria que você pudesse pensar um pouco nessa lição. A ação profética de Deus em seus filhos, ela depende de você e de mim. Da mesma forma que nós devemos ter a responsabilidade de levar essa voz profética, de falar isso, nós também temos que ter o amor e o carinho. Por que eu falo isso? São vários relatos de profetas da Bíblia e cada um conta uma história ou uma ideia que você, muitas vezes você colocando, fala muito bem aquilo que acontece contigo e comigo. Eu quero que você, nessa lição, abra seu coração e possa pensar: será que estou como Jeremias? Estou cansado? Será que eu não estou conseguindo mais ter forças para falar? Será que estou sendo perseguido? Olha, eu quero que você reflita. Vamos começar nossa lição e eu quero que você coloque de molho as palavras, porque Deus, Ele quer falar ao seu coração nesse dia. Amém? Então, vamos para o início de tudo, né? Há períodos na vida que tendemos a desanimar diante dos desafios da missão. Parece que ninguém nos ouve e pior, muitas das vezes nos sentimos sob perseguição por tentar viver a vontade de Deus, anunciando a justiça e denunciando a injustiça. No entanto, o Deus que nos vocaciona é fiel e paciente. Ele nos fortalece e conduz no caminho da sua salvação. A história de Jeremias serve de alento para nós. Este homem foi perseguido, teve crises, mas não abandonou sua fé e seu chamado. Vamos então para o fundamento bíblico. Jeremias 20 registra um episódio difícil na vida do profeta. Ele é castigado injustamente quando um servo Passur, presidente do templo, ouviu suas palavras proféticas contra Judá e Jerusalém. Está nos versos 1 e 2. Depois de solto, Jeremias profetiza contra ele e depois lamenta sua própria condição e seu chamado, até mesmo o dia do seu nascimento. A história do profeta é bastante desafiadora, como é o caso das pessoas chamadas por Deus para o ministério profético. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, uma das 12 tribos, o profeta foi escolhido e separado desde o ventre, conforme lhe anuncia o Senhor no dia do seu chamado, no verso 5. Começou seu ministério no tempo do rei Josias, em Judá, e atuou até os tempos dos últimos reis, no período do
declínio do Reino do Sul, entre os séculos 7 e 6 a.C., segundo os estudos da Bíblia, atuando ininterruptamente por mais de 40 anos. Seu nome pode significar Javé estabelece ou o Senhor exalta. Jeremias não se sentia capaz e tentou se esquivar da missão, mas o Senhor foi contundente. A todos a quem eu te enviei irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Vamos dar uma paradinha aqui que eu queria falar algumas curiosidades. O livro de Jeremias ele é interessante porque ele pode ser dividido em 3 seções. A primeira seção ela equivale ao primeiro capítulo até o 25, onde ele tem uma narrativa poética e também ele vai contar aí os seus 20 primeiros anos de ministério. E ele tem palavras muito direcionadas a Judá e a Jerusalém, exortando sempre o povo a mudar a sua conduta de violência, de mentira, de injustiça e obstinação. Tá? A segunda secção ela tem mais uma narrativa de forma de prosa, tá? Que fala relatos da vida do profeta, dos ataques que ele sofreu, das perseguições. E isso é interessante para que você possa também ter isso, além também de trazer resumos de suas mensagens proféticas. E a terceira parte e última é formada pelo conjunto de mensagens contra as nações palestinas, e anúncios de salvação. Ele coloca muito que Deus, ele é Deus não só de Israel, mas de todos os povos e da sua criação. Então ele coloca muito isso sobre essa parte do culto que para outros deuses, pelo povo se perder no meio do caminho por causa dos povos que estavam ao seu redor e outras infinitas outras coisas. Então eu queria trazer esses 3 pontos. O profeta Jeremias, ele escreveu o livro de Jeremias, que pode ser dividido em 3 secções. A primeira que conta os seus 20 primeiros anos de ministério, é mais uma parte poética. Na segunda parte, é uma parte onde fala um pouquinho mais dos relatos da vida do profeta e também resumos de suas mensagens proféticas. E a terceira e última é a parte formada pelas mensagens contra as nações que faziam coisas erradas, principalmente as nações palestinas ali, E anuncia a salvação. Falava que Deus era o Deus de todas as nações e de toda a sua criação. Ok? Vamos continuar? Deus também lhe encorajou com uma preciosa promessa. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Muito do que sabemos sobre Jeremias está registrado no próprio livro que leva esse nome, que traz mais informações sobre o profeta do que qualquer outro no seu gênero. A vida de Jeremias não foi nada fácil. Deus não lhe permitiu formar família, nem participar de funerais ou festas, o que gerou certo isolamento e solidão. Além disso, sua mensagem não ia de acordo com o interesse das pessoas poderosas da época, ou mesmo com uma forma de pensar do povo, que achava que bastava a presença de Deus no meio deles para que fossem livres de todos os inimigos, sem que precisassem ter alguma atitude na direção do Senhor, o que certamente não era o pensamento de Deus, que levantara o profeta justamente para mostrar isso. Por isso foi considerado traidor, sendo preso e maltratado. O castigo imposto por Pazur não foi o único. Toda essa resistência naturalmente trouxe ao profeta certo desgosto pela vida.
Depois do episódio com o Passur, e diante da resistência que encontrava o profeta, registrou seu lamento e dor, mostrando-se desiludido com o próprio chamado e com a vida. Sua palavra dá a entender que ele considerou a persuasão do Senhor, uso da força divina para levá-lo a fazer algo que naquele momento só trazia dor. Queixou-se de ser humilhado e ridicularizado, porque obedeceu o chamado profético. Amaldiçoou o dia do nascimento e questionou a razão de uma vida de trabalho, vergonha e tristeza. No entanto, reconheceu que o Senhor estava com ele como um poderoso guerreiro e por isso seus perseguidores não prevaleciam e exultou o Senhor. Notamos também que Jeremias seguiu seu ministério apesar da crise, o que aponta para uma superação pela força do Senhor e convicção de que fora chamado para o ministério. E mesmo este trazendo tanta dor, podia confiar no Senhor, aquele que o chamou e o constituiu profeta. Até aí está tudo bem, meus amados? Eu acho interessante, eu vou até fazer alguns pontos aqui com vocês. A vocação profética, ela leva a pessoa a romper laços relacionais existentes. Isso também é uma outra coisa que pegou muito no ministério de Jeremias. A função de profeta Jeremias, ele reluta de tal forma que ele se sente vencido. E há um dado momento que ele não quer mais profetizar, que isso está em Jeremias 29, que diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias aqui, ele sente um fogo, um ardor vindo de Deus, que ele fala assim: é impossível ficar sem essa presença, é impossível parar, eu tenho que falar essas palavras. E é isso que Deus tem pedido para que sejamos, que nós possamos ter este fogo que ele vai nos fortalecer, apesar de todas as coisas nos trazer dificuldade, querer limitar a nossa ação, querer limitar a ação de Deus em nossa vida. Deus, ele tem um fogo que vai arder no meu coração e no seu, para que possamos levantar e dizer: eu tenho Deus junto comigo que me fortalece. Eu sou uma cidade fortalecida, eu sou uma fortaleza, porque não é por mim, mas pelo Senhor. Vamos continuar, tem mais coisa boa. Vamos para a palavra que ilumina. Considerando a história de Jeremias, talvez devêssemos nos envergonhar um pouco por tão facilmente desmaiarmos diante das nossas adversidades, que por mais difíceis que pareçam, não devem ser comparadas a ser amarrado no tronco, como aconteceu com ele, e foi surrado Jeremias. No entanto, é preciso reconhecer que não é fácil cumprir o chamado profético. A vocação de profeta é um chamado para que a pessoa se coloque a serviço de Deus. É deixar tudo para trás, como eu falei, e colocar-se à disposição. É um compromisso com Deus. E há só duas possibilidades: ir ou não ir, ser ou não ser, realizar, anunciar ou não fazer. O fato é, gente, que há somente um compromisso, o compromisso com a verdade, o compromisso com a verdade que é Deus. Ser profeta em nossos tempos faz parte da vida das pessoas, no falar e agir em conformidade com a vontade de Deus, em todas as profissões, em todos os lugares e em qualquer tempo. Vamos dar uma paradinha aí. Entendeu essa parte?
Ser profeta, gente, hoje é muito mais do que a gente falar assim diz o Senhor dos Exércitos. É muito mais que isso. É sermos profetas através de nossas ações. O que? Principalmente no nosso lado profissional. Você é uma pessoa que as pessoas gostam, que querem bem, de estar perto, de ouvir os conselhos, senão você está sendo profeta. Você tem em sua casa uma afinidade com as pessoas, que as pessoas gostam de falar contigo os problemas, orar com você, sinal que você está sendo profeta. Agora, se você não tem tido essa oportunidade, coloca a barba de molho e vamos orar, porque você está precisando de estar em sintonia com Deus. Você tem que ir ao encontro dessa sintonia fina que Deus quer de ti e de minha vida, para que possamos ser luz, possamos ser instrumentos dele. Há situações de conflito, momentos de conflito e tensão, e quantas vezes chegamos a situações onde gostaríamos que nos esquivar e não fazer, achar uma outra saída. Outras vezes devemos dizer algo a outro que não quer ouvir. É isso que eu falei, muitas vezes nós vamos falar palavras ou ter uma ação que vai ser rompedora, vai ser uma ação que vai ser difícil da gente ter laços. Então, assim, precisamos estar sempre ligados na voz de Deus. Ok? Bem, nessa difícil, mas nobre missão, é preciso reconhecer nossos limites e avaliar nossa disposição. Nesse sentido, a vida de Jeremias nos ensina que quatro coisinhas. A primeira diz assim: nem sempre ou talvez nunca nos sentimos à altura do chamado que o Senhor nos faz, mas é Ele que nos capacita. Isso não é verdade? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Não, eu não estou preparado, eu não consigo falar, eu não consigo ser, eu não consigo entender. Meu amado, Deus irá te capacitar, Ele irá mover ao seu favor, ok? Nas suas simples palavras, na sua ação, na sua atitude, é onde Ele vai agir e falar com as pessoas. Podemos e devemos expressar nossas inquietações, mas nossos limites não devem ser um motivo para nos esquivarmos do chamado de Deus. Sabemos e até cantamos que Ele não chama as pessoas capacitadas, mas capacita as pessoas escolhidas. Nisso pode residir a nossa esperança, mas nunca a nossa apatia em buscar formação espiritual em outros níveis para desenvolver o chamado da melhor maneira possível. Muitas vezes o que falta em nós é buscarmos mais o Senhor em oração, lermos mais a sua palavra, porque é assim que Ele irá nos capacitar. Uma coisa que eu tenho falado muito aqui com os jovens, com as pessoas quando eu dou aula, que é o seguinte: nós não entendemos como é a ação de Deus muitas vezes. Quando vamos ler a palavra, a gente tem que orar antes de ler, pedindo para que Deus possa nos dar o entendimento e principalmente fazer que possamos lembrar daquela palavra ou daquele trecho em um momento que Ele quer falar com alguém. E outra coisa que eu falo muito no pessoal, não tem um post-it? Você escreve ou imprime a folha e coloca lá no seu guarda-roupa. Vá decorando versículos, para que no momento certo Deus irá trazer esse versículo em seu coração. Fala. E vai ser algo natural, vai ser algo que vai ser simples. Você não vai forçar, vai vir de dentro, vai vir do fogo que há em seu coração. Ok? Segundo, o cumprimento do chamado tem um preço e isso é inegável. Mas é inegável também a força que podemos encontrar em quê? No Senhor. A declaração do Senhor a Paulo vale para nós hoje. Diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9.
Olha aí, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é um versículo bom de decorar. O poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sendo assim, com confiança na presença de Jesus, que prometeu estar sempre conosco, e de dependermos do Espírito Santo, acharemos consolo e escape, renovação de forças e inspiração para trabalhar em amor, mesmo quando não temos o reconhecimento das pessoas. Incrível, não? Terceiro, quando o cansaço vem, o exercício do ministério dói. Sentimos perseguição e afronta. Desistir não é o caminho, nem tampouco negar nossos sentimentos. Sabemos que Deus sabe tudo a nosso respeito, mas é preciso uma confissão franca do que nos vai na mente e no coração. A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-las, e o lugar mais seguro para fazer isso é na presença do Pai. Na presença do nosso Pai, Senhor. O lamento é aceitável diante do Senhor, desde que sincero. Mas lamento não é murmuração. Ainda que a linha disso daí, que separa essas duas atitudes, seja tendo a murmuração, o que nos move é a raiva, a ingratidão, a inveja e o egoísmo, enquanto o lamento é a dor. Então, muitas vezes, a gente pode achar que a gente está lamentando diante de Deus, mas na verdade nós estamos murmurando. Vamos ter cuidado. E para a nossa dor, o que há? Ao consolo do Espírito Santo de Deus. E para a murmuração só há o arrependimento e correção. Então, quando você estiver cansado, vá diante de Deus e coloque: Senhor, eu estou cansado, eu preciso de Ti, eu preciso de Sua ajuda, me ergue, Pai. Isso não é murmurar, isso é lamentar. E você está pedindo a pessoa certa, porque Ele trará o Espírito Santo para te fortalecer novamente. Quarto e último, a perseverança é a marca da pessoa que sinceramente crê em Deus. Nossa fé nos faz superar as crises e prosseguir na direção da nossa vocação. Temos a grata e poderosa presença de Jesus conosco, e isso é o bastante, o necessário para nos ajudar a combater o bom combate e cumprir a carreira guardando a fé. 2 Timóteo 4, os versos são 7 e 8. Bem, eu quero que você agora possa começar a pensar um pouco. Nós vamos aqui para a parte da conclusão, e eu quero que você possa pensar direitinho aquilo que você tirou de mais importante dessa lição. Tá? Primeiramente, a vida de Jeremias, ela nos desafia porque mostra que muitas das vezes nossas caminhadas são difíceis. Nossa caminhada ministerial é marcada por adversidades e necessidade de superação de injustiças e desafios. Também confirma que a nossa humanidade não é um problema para Deus, porque Ele nos faz e nos conhece bem. Não precisamos ter medo de colocar nossos dilemas diante de Deus, mas precisamos deixar que Ele nos fortaleça. Necessitamos assim manter nosso foco em seu poder, nos sustentar, que Ele irá nos sustentar e fazer superar essas crises e obstáculos para cumprir fielmente o seu chamado. Meu amado, você veja aí que Jeremias, apesar de todas as coisas, ele superou isso com a ajuda de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, que Ele pode e vai sempre nos fortalecer, sempre que nós colocarmos diante de Deus as nossas dificuldades. Dificuldades sempre teremos. Olha, meus amados, isso é uma coisa que é constante em nossa vida. Quantas tristezas, quantas aflições, quantas coisas que rompem nossa vida, que fala agora não tem mais jeito, não
tenho mais cabeça para isso. E Deus pode agir em tudo isso. Basta que possamos entregar isso para Ele, desde que conversemos com Ele em oração. Eu desafio a você a ter momentos com Deus, momentos para falar com Ele em intimidade, pedindo a sua bênção, pedindo a Ele a direção, o entendimento do alto, o discernimento vindo dEle, e principalmente pedindo para que o Espírito Santo jamais se afaste de ti. Amém? Bem, eu gostaria que você pudesse refletir em algumas coisas. O que tem afrontado o seu chamado? E como podemos evitar o esgotamento, a depressão ou até mesmo a revolta diante dos desafios da missão? Meus amados, Deus nos chama para a sua missão, para um lugar. Mas o que tem sido a sua dificuldade? É a sua saúde? É a sua família? É o pecado? São as fraquezas? Vamos ter um momento para falar com Deus? Eu quero que você possa colocar isso diante dele. E como você pode evitar este esgotamento? Hoje em dia a depressão, que é tão pertinente e que tem acontecido em tantos lugares, até mesmo na igreja. E a revolta que acontece muitas vezes que as pessoas têm por algo dar errado e achar que Deus fez aquilo, fez contra ele. Meus amados, Deus é perfeito. Nós é que muitas vezes intervimos de tal forma e fazemos do nosso jeito, e é por isso que dá tudo errado. Vamos ter um momento de oração? Vamos falar com Deus. Paizinho Santo, queremos diante de Ti, ó Pai, colocar as nossas dificuldades, as nossas tristezas e as nossas limitações. Pai, quantas coisas têm se levantado contra o Teu povo, ó Pai, contra a minha vida, nos desanimando, nos fazendo até mesmo enfraquecer na fé. Paizinho, ergue-nos, fortaleça-nos, age em nossa vida nesse dia, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, haja no favor do nosso povo, do Teu povo chamado Israel. Pai, tira todo o pecado, toda iniquidade, nos traz, ó Deus, para os caminhos aplainados, que possamos voltar a ouvir a Tua voz, que possamos voltar a ouvir a Tua direção, e jamais se esqueça de nós, Paizinho. Ah, Senhor amado, tudo aquilo que tem que ser levantado, Deus, contra nós, para nos fazer entristecer, ou até mesmo nos fazer, ó Deus, esmorecer pelas dificuldades, pedimos que repreenda e que em nome de Jesus possa agir na vida de cada um dos meus amados irmãos, tirando todo esgotamento, toda depressão, toda aflição de seu coração, de todo pensamento mau, de tudo aquilo que o inimigo muitas vezes pode estar ter plantado em seu coração e mente, e que em nome de Jesus possa florescer, ó Deus, uma nova vida, uma vida enxertada em Ti, uma vida cheia da Tua presença. Esta é a nossa oração nesta manhã, neste dia. Amém. Meus amados, deixo aí para vocês os versículos para que você possa ler, tá? Temos aí a bibliografia, né, com os textos aí que foi feito esta lição. Se você tiver interesse, você pode pausar, tá bom? Você é o nosso convidado. Aí está o endereço da nossa igreja, é a QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, aqui do lado da Hélio Prats, entre o Tagua Center e o batalhão da polícia, tá bom? Outra coisa, gente, faça a sua oferta, plante uma semente. As contribuições aí, você tem aí
seu dízimo, a sua oferta. Olha, coloque diante de Deus e já passe, oferte, plante essa semente. Nós temos muitos compromissos, nós temos muitas coisas que queremos agir, ajudando várias famílias. Então, coloca à disposição de Deus, tá bom? Inscreva-se sempre, gente, inscreva-se no nosso canal, para que você não possa perder nenhum vídeo, tá? E outra coisa, tem um sininho aí, ó, ative ele, para que você possa não perder nenhuma das nossas lives, nenhum dos nossos vídeos, ok? Meus amados, eu quero colocar aqui que é um prazer estar tendo essas aulas com vocês. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida e principalmente alegrar o seu coração. Não se entristeça com as palavras, pelo contrário, busque diante de Deus a alegria pela salvação que há em ti, tá? Fortaleça o seu coração no Senhor e que essa semana possa ser uma semana cheia. Eu vou colocar uma música que eu acho linda e eu quero que você possa fechar os seus olhos e ter um momento de oração diante de Deus e pedir para que o Senhor fale contigo em seu coração. Ela é Ouço Deus Me Chamar, de Ludmila Feber, ok? Um beijo, gente, fica com Deus, até mais. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando.
me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo, Senhor, pro nosso encontro. Eu vou, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu Senhor, olha aqui, eu tô aqui, Senhor.